Então, dando sequência aqui, ó, um negócio que eu comecei ontem. Semana passada rolou ali a história clínica da Laura. E foi muito legal, assim, porque o pessoal curtiu, né? E eu acho que ajuda demais quando você vai pegar caso clínico para pensar na clínica, né? Pra pensar na clínica para quem é profissional. Só que também, para quem não é da área, e a pessoa que faz terapia, ou quer fazer terapia, ou tem questões, é muito legal que casos clínicos reverbera, assim, né? Então a pessoa se identifica com algumas coisas, ou então descobre em si coisas que nem sabia que existiam, incômodos que nem sabia. Então alguma mexida vai dar, né? Então é legal, acho que tanto para quem é da área psi, para quem é curioso, só interessado, ou qualquer pessoa que chegar aí. E aí, nesse segundo dia aqui, falando de um caso clínico, eu estou naquele mesmo livro chamado Fragmentos Clínicos de Psicanálise, do Sérgio Telles, da Casa do Psicólogo. Não tem o PDF, esse é fácil de comprar, inclusive comprar ele em loja virtual, que acho que, se eu não me engano, o pessoal do doutorado comprou tipo no negócio da Apple, no negócio do Google, né? Kindle, essas coisas. Então vale a pena. E o que rolou? É um caso que a gente estava falando ontem, bem interessante. A gente falou na parte da barrigada. Mas qual que é a história? A história começa com o Jonas, um cara que, acho que eu não falo a idade dele, mas é um cara que ele começa relatando que ele tem uma colega de trabalho que tem falado bastante com ela e tem se sentido atraído por ela. E aí diz assim, né? Até aí sempre é uma coisa que ele sempre vem falando aí desse certo desejo, só que ele traz algo que fala aqui, ó. Jonas diz que daquela vez, quando estava com a colega, lhe ocorreu uma ideia que o deixara extraordinariamente excitado. Imaginaram como seria bom se ela urinasse em seu rosto, né? Então, você já pensa nessa hora. Então, quer ficar num lugar de humilhação, né? Um lugar masoquista. E aí o analista fala assim, esse tipo de fala me deixou surpreso, né? Porque, fala assim, essa fantasia me pegou de surpresa, porque ele traz essa questão galanteadora, mas nunca tinha chegado nesse tipo de situação, né? Que se mostrou super excitado. Ele fala, é uma questão de fantasia. E é bem interessante isso, quando a fantasia realmente é fantasia, aquela lá que dá liga mesmo, que tem a ver com a sua fantasia inconsciente, que tem a ver com o seu desejo, que uma coisa é fantasia meia boca, aquela que a gente fantasia no dia a dia, assim, eu gostaria, não sei o quê. Mas tem aquela fantasia, cara, que ela tem uma dose de angústia gigantesca e triunfo, né? Isso daí, quem me ensinou, assim, de forma muito clara a pensar nisso foi o Robert Stoller no livro de Perversão, em que ele está falando de perversão, ok? A gente está falando aqui, talvez não seja uma perversão, mas a gente vou falar em fantasias em geral, mesmo na neurose. Tem algo assim, para fantasia realmente ser fantasia, algo de angustiante, que causa todo um mal-estar na pessoa, mas ao mesmo tempo tem prazer. E aí o Lacan aí, começa com a ideia de gozo a partir desse ponto, não vai entrar aqui obviamente, nessa questão, mas isso é legal de se pensar, assim, a fantasia, por mais que você veja ali que a pessoa tem sofrimento, tem algum tipo de prazer, sim. E mesmo onde tem prazer, tem sofrimento, sim. Tem essas duas coisas acontecendo. Então ele até coloca, né, é uma coisa que deixava ele super excitado e ao mesmo tempo perplexo e angustiado. Isso é fantasia. Fantasia inconsciente é dessa ordem. Então, se você tem uma fantasia que você fala assim, não é possível que eu esteja fazendo isso, não faz sentido, o que acontece, né? Não é que nós tenhamos clareza que, isso é uma fantasia minha. Não, você tem aí suas vontades, interpretações de mundo, pensamentos, que por um lado, geralmente você fala assim, nossa, mas eu não gosto disso, não gosto de fazer tal coisa, não gosto de pensar assim, quero me livrar disso, não faz sentido isso ter a ver com o meu desejo, mas ao mesmo tempo a coisa permanece ali, né? Ano após ano a coisa está ali. Então, muito provavelmente você está dentro ali do circuito da sua fantasia inconsciente, e nessa fantasia você tem angústia, mas você tem ali um triunfo. Alguma coisa você consegue vencer, né? Para dar aquele efeito de pedir mais, e pede mais, pede mais, tem algum tipo de triunfo ali. Aí o Sr. Robert Stoller descreve no livro Perversão, a forma erótica do ódio, e coloca que o perverso repete ad infinitum
o seu ato perverso, porque ele pega uma situação em que no passado ele foi humilhado, ele repete, só que agora ele triunfa. E por triunfar é um prazer assim desmedido. É angustiante a situação, mas ele vai lá e consegue triunfar onde ele fracassou no passado. Ele fica uma droga. Só que normalmente a gente pensa na psicanálise que isso o perverso faz em atuação. Mas na perversão, ou a perversão acontece dessa forma da atuação. Mas na neurose você não tem a atuação disso, você tem uma fantasia disso. Então, onde aconteceu lá a frustração, vem a fantasia neurótica e coloca ali o triunfo. Então, a estrutura de frustração, humilhação, triunfo são semelhantes, mas na perversão, normalmente a gente pensa assim, existe algo colocado em ato, intencional, e na neurose é uma coisa de uma outra ordem, uma fantasia, algo compensatório, pode parecer com um leve devaneio, e que não necessariamente vai para ato. Se vai para ato, que pode acontecer, né, as atuações, mas é num nível mais inconsciente. Então é legal de pensar por aí. E aí ele fala que esse jeito galanteador do Jonas começou quando ele soube que a sua esposa está grávida. E aí qual que é a leitura que vai sendo feita? Aí eu coloquei para vocês ontem, o analista faz uma construção. Ele está pegando uma coisa que não está lá e vai juntar pedaços, vai dizer, ó, estou pensando nisso aqui, o que você acha? Chama o analisante para falar sobre isso, né? Então ele coloca aqui que essa gravidez da esposa estava ameaçando. Essa ameaça leva a uma cena de quando ele começou a fazer análise, em que ele namorava, essa que é sua esposa hoje, é sua namorada na época, e ele dizia assim, que se ele se casasse com ela, seria uma traição com os pais e principalmente com o irmão mais novo. Porque ele era o protetor do irmão mais novo, o super protetor do irmão mais novo. Aí o analista vai lá e fala assim, mas essa super proteção, tudo que é super, geralmente vem para tentar provar o contrário de alguma coisa. Essa superproteção, ela vem de uma necessidade, um desejo de destruição. Por isso que pais superprotetores muitas vezes querem estrangular seus filhos inconscientemente. Muitas vezes, porque às vezes é um filho que tem um tipo de problema que impede a vida de acontecer, de caminhar, e realmente é muito difícil. E a pessoa, obviamente, ela tem lá impulsos agressivos contra pelo filho ou filha e tem vontade de, jogar pela janela, atacar na parede, mas obviamente vem uma força imediata na hora, dizendo o contrário, assim, vem um super amor, não, isso daqui é um aprendizado para minha vida, enfim. Eu falo isso assim, às vezes a gente pode até, às vezes eu comento o pessoal dar risada dessa parte, mas não é engraçado, porque é muito dolorido para fazer isso, né? A pessoa que passa por isso, precisa usar a formação reativa, nesses casos, eu estou dizendo, tem situações que a formação reativa eu acho engraçado, mesmo quando a pessoa quer xingar outra e elogia, né? Aí chega a ser engraçado, mas nesses casos, assim, muitos pais que têm, às vezes, algum tipo de impulso agressivo contra os filhos e vem com uma superproteção. Mas, enfim. Mas essa superproteção, no caso aqui, está falando do Jonas com relação ao seu irmão. E por quê? Porque seu irmão roubou o lugar dele lá no cenário, né? Ele era o rei da casa, e aí chega esse irmãozinho mais novo, e aí eu falo, né? Qual que é o primeiro sentimento que um irmão sente pelo outro? É ódio, quer destruir o outro. É o complexo fraterno, né? Ah, não, desde pequeno sempre amei meu irmão cheio de beijo. Já era formação reativa. Ah, então sempre é isso. Não, né? Mas é uma forma de começar a pensar. Mas imagine você é o centro das atenções no mundo, num lugar. E aí chega seu irmão que rouba esse lugar. Tudo bem que, se você às vezes é o centro das atenções de uma forma sufocada e chega seu irmão e te livra disso, né? Pode ser uma outra coisa, assim, né? Ainda bem que tem essa pessoa para que possa desviar o olhar. Mas enfim, aí a coisa vai caminhando. Aí o analista mostra que, na verdade, esse ódio, via formação reativa que parece o amor, no final das contas, a formação reativa transforma em amor, com relação ao irmão, na verdade, nada mais é que um deslocamento, uma atualização da relação com o pai e com a mãe, né? Então, o irmão entra como substituto do pai no Édipo. Clássico dos clássicos do clássico, né? E aí ele coloca assim, o ponto que paramos ontem. Nessa mesma sessão, Jonas relatou que tinham roubado uma vaca na fazenda do sogro. Tinham só encontrado a barrigada do animal. Por quê, né? Por que que o cara, no meio da sessão, roubaram a vaca da casa do sítio do meu sogro e levaram animal, só que deixaram as vísceras ali. Então esse é um ponto, assim, porque de tudo que a pessoa pode levar para uma análise, podia se lembrar, por que ela vai lembrar da barrigada que deixaram ali?
E aí o analista faz uma leitura que isso daí poderia ser a posição dúbia, né, que ele está ali, ambivalente com relação à gravidez. Por quê? Veja, tinha relação de rivalidade com o pai, desloca para o irmão. Relação de rivalidade, ódio, formação reativa, beleza. Aí agora, esse filho está ameaçando o seu lugar com a esposa, então obviamente o ódio vai aparecer. E aí ele traz a ideia da barrigada, aí o analista coloca a leitura dele pra gente, ó. Jonas também desejava atacar sadicamente seu ventre, tirar-lhe a barrigada, fazer uma eventração, eviscerá-la, destruindo não só a barrigada, o filho, fruto das relações sexuais, mas a ela mesma, tal como fizeram o ladrão roubando e matando a vaca. Ou seja, ele queria destruir o bebê e matar a esposa. Ele até coloca assim, essa explicação para ele começar a virar um galanteador a partir do momento que ele descobre que a esposa está grávida, é uma forma de se vingar contra ela, porque ele quer matar essa mulher. Tudo é inconsciente, beleza? Beleza. Aí diz assim, ó, lembra ainda que logo ao casar-se por um longo tempo, Jonas não conseguia atingir o orgasmo e ejacular. E essa impossibilidade de ejacular foi interpretado como, entre outras coisas, uma forma de evitar a temida e indesejada gravidez. Olha que interessante aí. Né? Pensar, não é que então toda impotência tem a ver com isso. Não. Né? No caso aqui, a leitura que foi feita é que essa impotência de orgasmo, né, de ejacular, estaria associado à fantasia de que ao ejacular ele poderia engravidar a esposa, ele queria evitar isso. Né? E pensar em outras impotências que poderia ser lida dentro desse contexto. Bom, aí ele diz assim, ó que legal que o analista faz, ele diz assim, ó, quando houve sua fantasia, o excitar-se como uma mulher que urinaria em seu rosto, de certa forma repassei automaticamente toda essa situação em minha cabeça, tentando entender e descobrir como isso se inseriria no contexto existencial e analítico em andamento, nas cadeias associativas que tinham revelado recentemente. Faria ela parte de todo esse complexo de fantasias e sentimentos desencadeados pela gravidez de sua mulher? Aí o analista, ó, ele é bem experiente esse analista aqui. Né? Noto meu interesse contra-transferencial. Reconheço que estou curioso. Se você é analista e tem curiosidade sobre o seu paciente, sobre o seu analisante, guarde para você, tá? Leva para sua análise, mas não para sua análise, para sua supervisão, mas não vai perguntar coisa para analisante, paciente, cliente, sai lá como você quer chamar, por conta de curiosidade. Você não está ali para escutar por curiosidade, né? Cuidado com isso aí. Tenho vontade de saber mais, mas mantenho-me em silêncio. Não é isso uma das coisas que o Lacan fala? Uma das dimensões do analista pagar com o seu ser. Cara, às vezes é um assunto e fala assim, nossa, que curioso, como será que é tal lugar? Você vai perguntar para o analisante? Não. Vai perguntar para o paciente? Nossa, e como que é lá? Não, você não vai perguntar. Vai você lá um dia, vai em algum lugar você, mas não entre com curiosidade, a não ser que a pessoa queira contar. Jonas volta a falar de como seria excitante se a colega urinasse em seu rosto. Pergunto-lhe como vê essa excitação, porque o fato de ter uma mulher urinando em seu rosto o deixaria excitado sexualmente. Então, agora vem uma reviravolta. Porque quando você começa a ler, você fala assim, cara, então é uma posição masoquista ali, de ser humilhado pela mulher. Né? Lembrando do Saker Masoch, Vênus das peles, masoquismo, prazer em sofrer, em se submeter, diferente do sadismo, Marquês de Sade, que é o prazer em causar sofrimento ao outro. Então você começa pensando assim, bom, ele quer que eu urine na cara dele, então ele deve estar numa posição passiva, numa posição submissa, numa posição masoquista. Mas vamos ver como a coisa acontece. Ó, Jonas diz inicialmente não saber responder. Porque o analista pergunta, por que isso deixaria, né, excitado? Mas em seguida vai associando algumas ideias. Isso é uma posição clássica na psicanálise. A pessoa diz, não sei, ela vai construir na hora ali o que sabe. Por isso que eu falo que a pessoa vai para a análise escutar o que ela tem para dizer. Não vou para a análise para escutar o que o meu analista vai me falar, né? A posição preguiçosa e passiva. Eu vou para a análise para escutar o que eu tenho para falar. Só que tem que ter esse outro aí na história. Veja que essa é uma posição lacaniana de clínica, tá? Existem abordagens que o analista fala, e a abordagem que o analista fala muito,
e que eu não gosto particularmente, e tem esse jeito mais lacrante de fazer a coisa, que é a pessoa vai e fala para o analista e escuta ali, que é o modelo mais Freud, Lacan, enfim. Apesar do Freud falar muito em algumas coisas que ele traz, mas não tanto quanto alguns analistas que falam mais que o homem da cobra na Praça da República. Então veja só, diz que em sua opinião as mulheres têm uma grande vergonha ao urinar. São associações do paciente, tá? Não o fazem na frente de qualquer pessoa. Essa vergonha se daria pelo fato de não terem pênis. Elas urinariam escondidos secretamente. O próprio fato de urinarem sentadas já mostrava vergonha. O esconder-se, o disfarçar. Elas jamais urinariam de pé, pois se molhariam inteiramente na medida que o jato de urina não se afastaria do corpo e escorreria pelas pernas, o que as deixaria mortificadas. Isso é a interpretação, a associação do paciente, que tem a ver com as fantasias do paciente. Ele acha que urinar é um ato de humilhação e vergonha para a mulher. Em sua fantasia, Jonas me diz que se via deitado, a colega estaria de pé com as pernas bem abertas, urinando em seu rosto. Sua posição permitia-lhe observar exatamente os genitais da colega e, mais ainda, sua face, que estaria totalmente envergonhada, humilhada, posto que ele presenciava sua vergonha e seu constrangimento. E era exatamente isso que o deixava excitado. Olha que legal isso, gente. Para aprender na clínica, o lance todo, se você escutar, minha fantasia é tal, vai escutar o detalhe da fantasia. Porque a fantasia começou a mostrar não como o xixi exatamente, mas o xixi como uma situação de vergonha, de humilhação, e o barato que ele coloca, ele não fala exatamente do jato de xixi, mas assim, é ver o rosto envergonhado e constrangido da mulher. Aí ele fala assim, o analista, mostre-lhe que ao descrever mais minuciosamente sua fantasia, ela fica um tanto modificada. Mudou, né? O que está em jogo não é propriamente receber o jato de urina no rosto, coisa que de resto, a crer em sua descrição nem ocorreria, né? Nem importa, na verdade, o jato de urina. E sim, muito mais, a observar a face de sua colega, onde ele acreditava estariam estampadas a vergonha e a humilhação, por estar ele observando a micção. Então, isto sim seria o motivo do seu prazer. O prazer é a humilhação que ela está aqui naquela cena. Jonas concorda, volta a falar, sublinhando que seu prazer implica a humilhação e a submissão da colega. Há, pois, uma reviravolta, que parece... Olha só, uma parte que eu coloquei aí, sadismo, masoquismo... Então aqui, há, pois, uma reviravolta, que parecer ser uma submissão sua, o ficar na posição humilhante e submetida de receber o jato de urina, na verdade oculta e revela a situação oposta, a de humilhação e submissão do outro, a colega. O que parecia ser uma fantasia masoquista se revela como sádica. E eu paro por hoje aqui com esse relato. Amanhã eu volto para falar mais coisa desse caso aqui para finalizar. Então é isso. Lembrando, hoje é dia 30, hoje é o último dia, então. Tem 31 esse mês? Sei lá, meu celular apagou aqui. Eu não sei se tem 31. Tem 31 dias esse mês? Não, né? Não, deve ter 30. Então hoje é o último dia da promoção dos cursos Manual da Psicoterapia, Lacan, Estruturas e Clínica Psicanalítica e Winnicott, Teoria Clínica, o Desenvolvimento Emocional Primitivo. É o último dia, então já é dia 30, né? É o último dia da promoção, 50% de desconto. E então quem compra hoje comprou, a partir de amanhã não tem mais, porque está na hora de chegar o curso novo, Mecanismos de Defesa do Ego. Eu vou lançar provavelmente no final de semana. Então é isso, bom dia para vocês, boa terça-feira e até amanhã. Bom trabalho, boa diversão, sei lá o que vocês fazem da vida. Tchau.